Olá, 901, tudo bem com vocês? Saudade das nossas aulas, nossas manhãs. Vamos lá, vamos estar dando início a mais um capítulo da apostila de vocês, oração subordinada e substantiva. Bem, no nosso último encontro, nós falamos sobre as adverbiais, né? As classificações se dividem em 9, né? Vimos que elas são introduzidas através da conjunção adverbial. Vimos também que ela pode ser desenvolvida, que ela pode ser também reduzida, né? Que tipo de reduzida, professora? Infinitivo, particípio, gerúndio. Trouxe alguns exercícios na sala de aula. Também disponibilizei na plataforma alguns exercícios para vocês, fiz a correção, tá? Então, hoje vamos falar das substantivas. As substantivas dividem-se em 3 tipos: adverbiais, como nós já vimos, substantivas, veremos agora, e as adjetivas. Subordinadas substantivas são aquelas que exercem a função de substantivo na estrutura sintática da frase. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto, complemento nominal. Gente, o substantivo no período simples, ele pode ser um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, predicado, um aposto, um complemento nominal, dependendo da construção dessa frase, tá bom? Aí eu trouxe para vocês aí o exemplo. Nina comprou um livro. Quem comprou um livro? Nina. Nina, no caso aí, é um sujeito, tá? Comprou é um verbo transitivo direto. Por quê? Quem compra, compra algo, não é isso? O que comprou aí? Um livro. Observa que esse verbo comprou está passando, né, para o complemento sem o auxílio da preposição. Quando não tem auxílio de preposição, eu classifico esse verbo como verbo transitivo direto, tá? Que pede um complemento. No caso, um livro, que eu vou chamar de objeto direto. Quando eu falo de apenas uma oração, que é um verbo, estou falando de um período simples, tá, gente? Então, aí, nesse caso aqui, nesse exemplo, é um período simples porque eu tenho apenas um verbo. Quando eu falo de subordinação, eu vou estar trabalhando com 2 ou mais verbos, tá? É o caso aí das substantivas. Vamos lá. Assim, as orações subordinadas substantivas podem ser classificadas de acordo com a função sintática que exercem. São 6 possíveis classificações: subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Para classificá-las, é importante analisar a oração principal, pois a oração subordinada será o termo que falta para completá-la. O que eu quero dizer com isso? Que não existe oração subordinada sem oração principal, tá? Vamos imaginar aí, oração principal manda, a subordinada obedece, tá bom, gente? Uma depende da outra. Não existe oração subordinada sem oração principal, beleza? Vamos prosseguir. O exemplo aí, primeiro exemplo. Oração subordinada substantiva subjetiva. Exerce a função sintática de sujeito da oração principal. Exemplo. É necessário que você faça exercício. Vamos lá. É necessário o quê? Observe, se eu tiro que você faça exercício, fica apenas é necessário. Eu consigo identificar o que é necessário? Claro que não. Se eu tiro é necessário que você faça exercício, tem sentido? Não tem sentido. Por isso que eu acabei de falar aqui que uma depende da outra sintaticamente, tá? Então, quando na oração principal, que eu coloquei esse OP aí, significa oração principal. Quando na oração principal não tem sujeito, quer dizer que ela vai estar na oração subordinada, tá? Um macetinho para vocês aí, turma. Toda vez que a minha oração principal estiver iniciando a oração principal um verbo de ligação, a minha subordinada será subjetiva, tá bom? Sempre. Minha oração principal se iniciou com verbo de ligação, a minha oração subordinada será subjetiva, tá? Observa aí que a professora cortou, né? O quê? Por quê? As orações substantivas, elas são introduzidas pelas conjunções integrantes
que e se, tá? A professora aí usou o exemplo do que é o mais comum, tá? No dia a dia, em prova do Enem, essas provas pré-militares, eles costumam usar muito a conjunção integrante e que. Por isso que eu tô focando nelas um pouquinho, tá bom? Para nossa aula de hoje, ok? Oração subordinada objetiva direta. Exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Exemplo, quero que você seja aprovado. Observa aí, cortei, achei o que cortei. Cortando, o que está à frente eu vou chamar de oração principal. O que está depois, oração subordinada. Vamos lá. Quero que você seja aprovado. O verbo querer pede preposição? Não. Quem quer algo, não é isso? Então, ele passa para o complemento sem preposição. Então, o verbo quero, aí no caso, vai ser minha oração principal. Que você seja aprovado vai ser a minha oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Professora, por que objetiva direta? Porque o verbo quero é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição, ok? Vamos lá, outro tópico. Oração subordinada, objetiva indireta. Exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Geralmente, ela é precedida de preposição. Exemplo, não duvido de que você seja meu amigo. Observa aí, achei o que, cortei. Duvido. Duvido é um verbo, duvidar. Quem duvida, duvida de alguém, né? Ou de alguma coisa. Observe que o próprio verbo, ele pede essa preposição. Observa que quando eu passo para o complemento, que você seja meu amigo, a preposição está bem no meio, fazendo essa ligação. Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto, ok? Então, não duvido, vai ser minha oração principal, porque o verbo é um verbo transitivo indireto, de que você seja meu amigo, oração subordinada, substantiva indireta. Agora eu queria pegar um pouquinho a atenção de vocês. O que acontece? Muitos alunos erram. Por quê? Tanto o verbo transitivo indireto, objetivo indireto, né? Como a completiva nominal são iniciadas pela preposição, tá, gente? As duas levam preposição. Então, o aluno pode ver a questão lá, achei a preposição, objetiva indireta, tá errado, tá, gente? Por quê? Qual é o pulo do gato que eu quero ajudar vocês aí? Será completiva nominal quando a minha oração principal for um nome, um substantivo, tá? A completiva nominal completa o sentido de um nome. A oração subordinada, objetiva indireta, completa o sentido de um verbo, tá bom, gente? Completiva nominal, como o nome já diz, completa um nome e objetiva indireta completa um verbo, ok? Vamos lá. É aquela que exerce função de complemento nominal, ou seja, que completa o sentido de um nome que pertence à oração principal. Em geral, é precedida por preposição, como eu falei para vocês. Exemplo aí. Sentimos orgulho de que você tenha tirado boas notas. Aí o aluno vê o de ali, epa, preposição. Não, por quê? Observa que na frente dessa preposição aí eu tenho uma palavra. Orgulho é verbo? Não, orgulho é um nome, orgulho é um substantivo. Então, se eu tenho um nome aí na frente, a minha oração subordinada será a oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? Aonde eu terei a oração principal, sentimos orgulho. Ok? Oração subordinada substantiva predicativa. Exerce a função de predicativo do sujeito do verbo da oração principal. Professora, o que é um predicativo do sujeito? É uma qualidade, é uma característica que o meu sujeito tem. Eu coloquei um exemplo para vocês. O bom é que o professor sempre estará com você. Lembra que eu falei? Achei a conjunção integrante que cortei. O que está à frente eu vou chamar de oração principal. O que está atrás, oração subordinada. O bom é, vamos lá, esse ézinho aí é um verbo de ligação, tá? É o verbo ser, o verbo de ligação.
toda vez que na frente do meu que, né, que é a minha conjunção integrante, tiver um verbo de ligação, a minha oração subordinada será predicativa, tá bom, gente? Cuidado para não confundirem. Se o verbo de ligação vier iniciando a frase, se eu tiro esse artigo aqui e coloco na frente, essa oração seria subjetiva. Porém, eu tenho um artigo, tá? Eu tenho um artigo aí na frente. Então, passa a ser predicativa. Ok? Vamos lá no nosso último tópico. Oração subordinada, substantiva apositiva. Exerce função sintática de aposto de algum termo da oração principal. Explica, né, gente? O aposto, ele traz explicação, né, de algo. Exemplo, Aninha tinha um grande sonho que o dia de sua formatura chegasse. Observa aí que eu tenho na frente da minha conjunção integrante, né, que esse meu quezinho aí, sinal de 2 pontos, tá? A apositiva costuma vir com sinal de 2 pontos. É mais fácil. Olhei a estrutura da frase. Sinal de 2 pontos, opa, ela é apositiva, tá? Então, Aninha tinha um grande sonho, vai ser a minha oração principal, que o dia de sua formatura chegasse. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Bem, gente, nosso vídeo termina agora. Vou deixar na plataforma alguns exercícios para que vocês resolvam. Lembrando sempre, teve dúvida? Professora, me explica. Todos têm meu contato, meu WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês. É só me chamar, tá bom, gente? Um grande beijo, até a nossa próxima aula.